Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. E hoje, se você está vendo esse vídeo, é porque o óbvio aconteceu. O Santos acabou de oficializar a demissão de Odair Hellmann, que deixa o Santos após a derrota e as cenas lamentáveis que presenciamos na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira. A gente vai falar tudo sobre a demissão do Odair Hellmann, vamos trazer números aqui, falar do momento do Santos, da crise do Santos e projetar o que pode vir pela frente. Antes de mais nada, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo e melhore o alcance das minhas publicações. E se gostou desse vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim, apesar da fase ruim do Santos, você me ajuda, leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas, tá certo? Antes também de começar a falar do Odair, eu não podia esquecer de uma coisa que eu já deveria ter feito no pós-jogo do Santos contra o Corinthians, mas no calor ali, um pouco abalado com o resultado do jogo, eu acabei deixando passar. No começo da semana nos deixou o jornalista Paulo Roberto Martins, popularmente conhecido como Morsa. Além de um grande jornalista, de um grande comunicador, ele era, assim como todos nós, santista. Então, fica aqui a minha homenagem, a minha solidariedade à família do Morsa, que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento difícil e que o Morsa esteja agora num lugar muito melhor. Dito isso, vamos falar da demissão de Odair Hellmann. Separei aqui alguns números para vocês, como de praxe. Odair Hellmann deixa o Santos da pior maneira possível, com 34 jogos, 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 45,4% dos pontos. Nesse período em que ele chegou ao Santos, foram marcados 34 gols e 33 sofridos. Ou seja, um time que pouco ganha, os números mesmos mostram isso, 11 vitórias, 12 empates, 11 derrotas, porque é um time que faz quase o mesmo número de gols do que toma. O Odair Hellmann conseguiu, com essa reta final dantesca, ficar abaixo dos aproveitamentos de Fernando Diniz e Fábio Carille, que treinaram o Santos em 27 partidas, os dois, 45,7% de aproveitamento, a diferença é na casa decimal, mas essa reta final melancólica do Odair tirou dele o melhor aproveitamento da gestão Rueda. Não significa muita coisa, já que a gestão Rueda é marcada por 3 anos de eliminações na fase de grupos do Campeonato Paulista, uma eliminação pela primeira vez na história na fase de grupos da Libertadores, 2 quedas na Sul-Americana, quedas na Copa do Brasil, anos brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, mas, para todos os efeitos, as Odairzetes, né, que ainda defendiam esse trabalho porco, diziam que ele tinha o melhor aproveitamento da gestão Rueda. Mas é até desonesto comparar os aproveitamentos, porque olha só, vou trazer aqui os números para vocês. O Odair era o técnico mais longevo da gestão Andrés Rueda. Odair, 34 jogos. Ariel Holan, 12. Diniz, 27. Carille, 27. Bustos, 29. Lisca, 8. Orlando Ribeiro, 12. Então, ele tinha esse aproveitamento medíocre, sendo o mais longevo. E mais grave do que isso, nenhum outro técnico da gestão Rueda, e talvez, eu não me lembro de outro treinador na história recente do Santos, tenha tido tanto tempo para treinar quanto o Odair Hellmann. Ele teve 3 períodos grandes para treinar. Para quem não se lembra, ele foi contratado após ali o Campeonato Brasileiro, período em que o Santos foi dirigido interinamente pelo Orlando Ribeiro. O campeonato aquele ano de 2022 foi encerrado mais cedo, em razão da Copa do Mundo. Mas o Santos se reapresenta no dia 14 de dezembro de 2022, pós-Copa do Mundo. E estreia no Campeonato Paulista desse ano no dia 15 de janeiro. 14 de dezembro a 15 de janeiro, usando matemática avançada, 31 dias de preparação. Aí o Santos é eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, humilhado pelo Ituano naquele 3-0 patético. O Santos, então, fica mais um período sem jogar, de 9 de março a 5 de abril. 26 dias. O Santos volta a campo contra o Blooming, com todo respeito aos bolivianos, um time semi-profissional. E aquele jogo foi de sangrar os olhos. Mais um mês de treino e um futebol indescritível.
Agora, o último suspiro, o último fio de esperança que ainda mantinha o Odair no comando do Santos, veio com essa data FIFA. O Santos joga no dia 10 de junho contra o Coritiba, no Couto Pereira, e só volta a jogar nesta quarta, dia 21 de junho. Mais 11 dias. Então, 30, 26 e 11, 68 dias para treinar. 70 dias. E o time só piora. Só piora. Só piora porque o Odair Hellmann não tinha mais condições e talvez capacidade de extrair algo a mais desse time. Depois daquela sequência em que o Santos ganha do Bahia de 3-0, ganha do Vasco fora de casa e segura o Palmeiras na Vila Belmiro, o que nós vimos foi uma verdadeira queda livre. Um time a 9 jogos sem vencer, que nesse período marcou 4 gols e que viu o único pilar que ainda sustentava o trabalho do Odair, que era a defesa, começar a falhar. Porque o Santos tomou 2 contra o Corinthians, 2 contra o Red Bull, tomou gol contra o Internacional. Então, apesar de ainda figurar entre as principais defesas do Campeonato Brasileiro, nem isso mais sustentava o trabalho do Odair. A defesa passou a falhar, com erros de posicionamento, com falhas individuais, na bola aérea, que ele realmente consertou ou tornou menos pior. Então, de 14 de maio, quando o Santos venceu o Vasco, até 22 de junho, só pioramos. Só pioramos. Então, o Odair Hellmann chegou num teto, por ser limitado. E vale lembrar, é importante a gente dizer que o teto do Odair Hellmann se reflete num 4-3-3, custe o que custar. Não importa contra quem o Santos vai jogar, onde o Santos vai jogar, em que condições o Santos vai jogar. O nosso esquema é um 4-3-3 improdutivo. De nada adianta ter 3 atacantes se você não produz. Falamos aqui num outro vídeo, e eu vou deixar no card para vocês, o Santos é o segundo time que mais perde a posse no Campeonato Brasileiro, é o segundo pior ataque do Brasileiro, na frente apenas do Coritiba, é também o segundo time que menos finaliza no gol do adversário, até o começo dessa 11ª rodada, só o Cuiabá chutava menos no gol do que o Santos. Então, é um time que não tinha mais para onde ir. E o Santos apático, o Santos improdutivo, ele se torna uma coisa ainda mais gritante quando você vê que o Marcos Leonardo sai do time do Santos e vai para a seleção sub-20 e termina uma Copa do Mundo como vice-artilheiro. O Soteldo sai do time do Santos e vai jogar na seleção da Venezuela, que com todo respeito é fraca, e faz gol. Porque na Venezuela ele joga como um segundo atacante, flutuando ali perto do centroavante. No Santos, ele joga como vocês viram contra o Corinthians, de auxiliar de lateral, da intermediária para trás. Aí o Santos rouba a bola e ele tem que correr 80 metros, sofrendo com lesões, sem ritmo de jogo. Tudo isso é dedo do treinador, que não abre mão do 4-3-3, que não mostra variação tática, que coloca os seus pontas dentro da área, o seu meia, quando recebe a bola, não tem para quem passar, ele precisa conduzir a bola e o Lucas Lima é um jogador lento. Ele não é a flecha, ele é o arco. Ou seja, ele não é o cara que vai conduzir a bola. Ele é o cara que vai lançar. Mas ele vai lançar para quem se o Mendonça e o Soteldo estão dentro da área? Então tudo isso é culpa do Odair. E a demissão ela é correta porque agora a mudança de rota ela era imperativa. O Santos está eliminado de tudo. Caiu na Copa do Brasil, caiu no Paulista, caiu na Sul-Americana. Quinta-feira até tem um jogo contra o Blooming que não vale nada, porque num grupo com News Old Boys, Audax Italiano, depois de 5 rodadas, o Santos tem 4 pontos. Então esse jogo contra o Blooming não vale nada, vai jogar um time semi-profissional que é o Blooming contra um suposto time profissional que é o do Santos. Então a partir de agora, o Santos terá semanas livres para treinar. É a última tábua de salvação para evitar que o Santos seja rebaixado pela primeira vez na sua história. Para vocês terem uma ideia,
O Santos joga contra o Flamengo nesse domingo, dia 25, salvo engano, de junho. Pelas próximas 5 rodadas ou 6 rodadas, vou checar aqui, o Santos só jogará aos domingos. Da 12ª, Flamengo, até a 17ª rodada, o Santos só jogará aos domingos contra Flamengo, Cuiabá, Goiás, São Paulo, Botafogo e Fluminense. O Santos só volta a ter um jogo no meio de semana na 18ª rodada, no dia 2 de agosto, contra o Atlético Paranaense. Então, a partir de agora, o Santos terá semanas livres, 7 dias para treinar. E o Santos precisa de um fato novo. O que é um fato novo? Cai a comissão técnica, chega um novo treinador, que nós não sabemos, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não sabemos quem é. Chega um novo treinador, supostamente com novas ideias, para tentar implementar o seu trabalho, e com isso a gente aposta que possa ter uma evolução. Porque o Santos, com a derrota de ontem, parou na 13ª posição, com 13 pontos, podendo despencar ainda mais na tabela, a 9 jogos sem ganhar, e tendo uma sequência duríssima. Porque se o Santos não venceu News Old Boys, Audax Italiano, não venceu Coritiba, não vai ganhar do Flamengo. Não tem time para ganhar do Botafogo, do Fluminense, do São Paulo. Acho até que não ganha do Cuiabá. Mas isso são outros 500, porque o técnico do Cuiabá ajeitou o time. Então, isso é imprescindível. Mudança de rota para chacoalhar esses jogadores acomodados, indiferentes com tudo que acontece com o Santos. Vários jogadores do Santos não estão nem aí para a hora do Brasil. Se o Santos ganhar de 5-0 ou perder todos os jogos que restam por 10-0 e cair para a Série B, eles não estão nem aí. Ano que vem eles procuram outro time para jogar. E só para encerrar, eu queria falar de uma coisa para que o vídeo não fique muito extenso. O que nós vimos ontem na Vila Belmiro foi deplorável. Disse ontem no pós-jogo, repito agora, não passaremos pano para a violência. É inadmissível que, no ambiente de trabalho desses jogadores, porque essa é a profissão deles, haja arremesso de bomba, pedrada, ameaça de morte e coisas do tipo. Mas a torcida está por aqui, ou melhor, está por aqui com esse time. 2 anos e 6 meses de desmandos da gestão de Andrés Rueda, o pior presidente da história do Santos. Eu vou repetir isso até o último dia da gestão desse cidadão. O pior presidente da história do Santos, que largou o futebol do Santos Futebol Clube para lá. Mas eu queria fazer um pequeno comentário. Vocês sabem, eu sou jornalista formado e atuo como jornalista. E é antiético criticar o trabalho dos meus colegas de profissão. Mas uma coisa precisa ser dita. Ontem, com as cenas lamentáveis que vimos na Vila Belmiro, muitos jornalistas passaram a dizer que a torcida do Santos, generalizando, será responsável pelo eventual rebaixamento do Santos pelo que fizeram ontem na Vila. Primeiro, a generalização é uma coisa tosca. Não são todos. Você que está vendo esse vídeo, você que tem filho, neto, que gosta de ver o seu joguinho no final do dia no sofá, tranquilo, para se alegrar com o futebol, você não jogou bomba em ninguém. É uma parcela de vândalos que se acha no direito de coagir e jogar bomba em jogador. Mas o que eu queria dizer sobre a imprensa é o seguinte: o Santos está há 2 anos e 6 meses sem comando, com um péssimo gestor, e ao Santos é destinado apenas às notas de rodapé dos programas esportivos. Ninguém liga para o Santos, ninguém fala do Santos. Hoje, amanhã, nos próximos dias, o Santos será pauta por causa de uma parcela de vândalos, pelo que eles fizeram. Vocês não ligam para o Santos, vocês não falam do Santos, vocês não apuram, vocês não sabem o que passa no Santos, vocês não falam dessa gestão incompetente que contratou uma série de jogadores incapazes, que está afundando o time do Santos. Vocês só tornam o Santos pauta quando vândalos fazem o que fizeram. Não há críticas ao Andrés Rueda. Não há críticas. Ele tem um monte de porta-vozes na imprensa que vaza um monte de notícia para criar cortina de fumaça. Não se espantem se daqui, nos próximos dias, sair alguma notícia da nova Vila Belmiro.
9 jogos sem vencer. Daqui a pouco sai alguma tranqueira da Nova Vila Belmiro. Então, parem com essa coisa ridícula de transformar o Santos em pauta apenas quando esse tipo de vandalismo acontece. Vocês da grande imprensa, que tem 3, 4 setoristas por clube, deem espaço para esses profissionais, que cobrem treinos, que apuram, que dão informações para falar dos desmandos. A torcida não aguenta mais. 2 anos e 6 meses de desmandos, de um time sem rumo, sem norte, que não dá alegria para o seu torcedor. Então, por favor, cubram o Santos como ele merece. Se o Santos é tratado, quando convém, como um time grande de São Paulo ou do Brasil, deem ao Santos o tratamento que ele merece. Os jogadores têm culpa, o treinador tem culpa, o presidente tem culpa, mas o Santos só vira pauta quando convém, ou quando acontece o que aconteceu na noite dessa quarta-feira. Então deem ao Santos o tratamento que ele merece, porque em que pese técnicos péssimos, supostos presidentes que estão levando o Santos para o buraco, essa camisa aqui, ó, ela ainda é muito grande, tá? O que sobrou do Santos é isso aqui, ó. É o escudo, é a camisa e a torcida. Respeitem a torcida de verdade, não os bandidos, os vândalos que fizeram o que fizeram ontem na Vila Belmiro. É isso que eu tenho a dizer e tinha que fazer esse desabafo porque eu me incomodei ao ver colegas de profissão querendo generalizar o que uma parte da torcida fez, querendo tratar como se fosse toda a torcida do Santos. É isso que eu tinha para dizer sobre a demissão do Odair Hellmann e sobre o que vimos ontem na Vila Belmiro. Se você está chegando até o final desse vídeo e é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo para o maior número de pessoas e espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas. Voltaremos aqui a qualquer momento, se tiver alguma definição de técnico e, na pior das hipóteses, traremos o pré-jogo de Santos e Flamengo, apesar da fase ruim. Tenho compromisso aqui com vocês e eu agradeço o engajamento de todos que têm acessado o canal nos últimos dias. Nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e até a próxima.